Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, eu estou trazendo até você mais um excelente vídeo que vai turbinar poderosamente a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Para ajudar o canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, não é por falta de convite. Você está, portanto, neste momento convidado ou convidada a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para ser informado ou informada sempre que postarmos novos vídeos. Vamos, portanto, neste momento, a mensagem deste vídeo. Audiolivro O Poder dos Pensamentos. Autor, Pastor Chris Oyakhilome. Narração, Adailton de Jesus. Capítulo 2. Você é um reflexo de seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa das obras internas da sua mente. Você precisa saber como distinguir os pensamentos que vêm a você. Porque se você não estiver atento de onde os pensamentos que você processa emanam e não examiná-los com a palavra de Deus, eles podem te desencaminhar. Pensamentos são imagens da mente que têm construtivas ou destrutivas possibilidades, forças energéticas que têm poder com emoções humanas. Os pensamentos de um homem, se mal empregados, podem mantê-lo em cativeiro e obstruir as rodas de seu sucesso e progresso. Por outro lado, ele pode experimentar uma liberdade gloriosa como resultado de seus pensamentos. Você é responsável por seus pensamentos. As Escrituras registram em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que Deus olhou para a vida do homem, a maneira como ele vivia e como se relacionava com seus semelhantes, e diz a Bíblia: Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Imaginação é a palavra que eu quero que você observe aqui. Algumas versões o interpretam como inclinação. Em outras palavras, toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Isso significa que o homem estava constantemente inclinado a pensar e imaginar o mal. A maldade estava em seu coração continuamente. Então o Senhor disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como a besta e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Deus responsabilizou o homem por seus pensamentos. Caso contrário, ele não teria pronunciado este julgamento sobre ele. Algumas pessoas dizem: bem, você sabe, esses pensamentos negativos simplesmente vêm à minha mente. Não sei como eles vêm. Bem, Deus considera você responsável por processar tais pensamentos. Lembre-se de que definimos pensamento como a criação, recordação, revisão e processamento de imagens para significado. Criar, relembrar, revisar e processar depende de você. Cabe a você processar ou não as imagens que obtém. Se você não processá-los para ter um significado, eles não podem dar um significado por si próprios. Você tem que dar um significado a eles, assim como aqueles discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 37, deram aos fantasmas um significado. Eles nunca tinham visto ninguém ser atacado ou destruído
por um fantasma, mas eles ouviram histórias e o medo de fantasmas se tornou registrado em suas mentes. Então, quando eles viram Jesus, aquele que é o curador dos corações partidos, o Jesus que é a bondade de Deus, o Jesus Cristo que é a expressão do amor de Deus, eles tiveram medo dele, porque pensaram que ele era um fantasma. Imagine que Jesus não tivesse dito nada a eles para acalmar seus medos. Pense no que teria acontecido se ele tivesse franzido a testa para eles. Talvez eles tivessem desmaiado ou mesmo morrido de medo. Então, a notícia teria circulado: um fantasma os matou, quando na realidade eles teriam morrido de medo. Assim como nossas mentes damos significado, interpretação e razão às imagens que recebemos e processamos. Você pode dar razão a tudo o que criar em sua mente e também dar uma linguagem de expressão. Mude sua maneira de pensar. Acabei de dizer que Deus o considera responsável por seus pensamentos. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Até o homem nascer de novo, esta é a descrição do estado de seu homem interior. Não é de se admirar que Jesus disse que você deve nascer de novo, porque o coração do homem natural é desesperadamente mau. Isaías capítulo 55, versículo 7 também diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tudo isso nos mostra que Deus responsabiliza cada homem, mesmo os injustos e não salvos, por seus pensamentos. O que, então, os injustos devem fazer a respeito de sua condição, visto que, de acordo com Jeremias, capítulo 17, versículo 9, e Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, seu coração é desesperadamente perverso e seus pensamentos são maus continuamente. Jesus nos dá a resposta em João capítulo 3, versículo 3. Ele diz que deve ser recriado, ele deve nascer de novo e receber uma nova natureza e um novo coração. Mas a questão de seus pensamentos negativos e maus ainda permanece, mesmo depois que ele recebe instantaneamente um novo coração pelo milagre da salvação. E Deus ainda o considera responsável por seus pensamentos, apesar de sua nova natureza. É por isso que Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: abandone o ímpio o seu caminho, e o ímpio os seus pensamentos, e volte ele para o Senhor, e se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque ele perdoará abundantemente. Em outras palavras, mude sua maneira de pensar. O Senhor considera você responsável por seus pensamentos e espera que você mude sua maneira de pensar para se conformar com a sua palavra. Veja bem, seus pensamentos afetam as coisas ao seu redor. Você sabia que seus pensamentos também podem afetar as coisas ao seu redor? Isso porque os pensamentos liberam sinais, e esses sinais podem ser recebidos por coisas ao seu redor e pessoas conectadas a você. Você provavelmente já teve essa experiência em que estava pensando em alguém e essa pessoa apareceu de repente, ou ligou para você, ou lhe enviou uma mensagem. Ou talvez você estivesse pensando em uma coisa particular e mesmo que não tenha dito nada sobre isso a ninguém, alguém perto de você começou a pensar a mesma coisa e realmente expressou esse pensamento.
A ciência chama isso de telepatia ou transferência de pensamento de uma mente para outra por meios extrasensoriais. Mas, se você compreender a espiritualidade por trás da ciência, ficará cada vez mais cuidadoso com os pensamentos que permite. Eu não permito qualquer pensamento em minha mente. Se não quero criar certos pensamentos em alguém perto de mim, não os pensarei, porque sei que posso transmitir esses pensamentos. Todos nós transmitimos pensamentos e, às vezes, inadvertidamente, transmitimos pensamentos negativos em nosso ambiente, que faz com que ele se volte contra nós e nos ataque. Você sabia, por exemplo, que seu quarto tem pensamentos seus? As paredes, móveis, roupas, etc., em seu quarto são feitos de materiais que têm memória e podem receber e reter informações suas. E tudo o que eles obtiveram de você pode permanecer neles. É por isso que você precisa ter cuidado com os tipos de pensamentos que deixa passar por sua mente para não fazer acontecer algo que não deseja. Por que você acha que o Senhor nos diz tantas vezes, não temas? É porque, se você permitir pensamentos de medo, eles afetarão sua mente e impedirão o poder de Deus de fluir em sua direção. Você terá que disciplinar sua mente para que possa usá-la corretamente. Comece a aprender a ter pensamentos felizes. Pratique até se tornar bom nisso, de modo que, sempre que pensamentos negativos de desconforto, frustração, raiva, aborrecimento, amargura, etc., vêm para você, você pode facilmente dizer não a eles e mudar de ideia. Mude seu pensamento. Comece dizendo as coisas certas, pronunciando palavras de gratidão e cantando canções de louvor a Deus. É assim que você pode usar sua mente para fazer com que coisas boas fluam em sua direção e impedir que coisas erradas, negativas ou malignas aconteçam ao seu redor.